E o manutenção preventiva tá que tá hoje. Galera, o assunto hoje é orçamento. Exatamente. Teu veículo tá com problema, seja mecânico, elétrico, você vai mandar fazer uma reforma nele, vai mandar pintar. Você sabe que tudo tem que partir de um orçamento, não é isso? Mas existem orçamentos e orçamentos. Inclusive, existe orçamento que quando você faz, no meio do serviço, ele começa a crescer, né? Aumentar outras coisas que tem que fazer no veículo. E aí? Como confiar na oficina? Por que existe esse acréscimo no valor do orçamento? Vamos falar sobre esse assunto agora aqui no Tá Valendo. Não sai daí que vem só uma vinhetinha rápida e a gente volta com o nosso parceiro Augusto Ferreira. Roda a vinheta! E aí, vai levar o veículo para fazer orçamento? Então fique ligadinho no que o Augusto tem para dizer. Augusto, primeiramente, orçamento ele tem que existir, né? Até porque o cliente que vai levar um veículo, seja para fazer um serviço de funilaria, mecânica ou elétrica, ele tem que ter a ideia de quanto ele vai gastar para recuperar o seu veículo, não é isso? Exatamente, o orçamento tem que existir em toda e qualquer situação. É a obrigação do dono da oficina que vai executar o serviço, é fazer o orçamento. E o cliente tem todo o direito de exigir, né? Por quê? Porque o orçamento ele evita uma surpresa grande, certo? Só que, lembrando bem, existe vários orçamentos. Existe o orçamento onde você faz sem haver a desmontagem do veículo, que aí é um orçamento prévio. Por isso que se diz, eu mandei meu carro para fazer um serviço, quando chegou lá fez um orçamento e depois quando eu fui pegar o carro tinha outros orçamentos. Por quê? A oficina negligenciou, não informou o cliente, não filmou os itens adicionais, não fez um segundo orçamento para preparar o cliente para o segundo orçamento, né? Porque eu vou dar um exemplo bem prático num caminhão. Você vai fazer os rolamentos do eixo dianteiro, você remove o eixo, remove os rolamentos, sem desmontar você diz, tem que trocar somente a graxa dos rolamentos e os retentores, porque eu vou desmontar. Aí quando você remove a roda, remove o tambor de freio, remove o disco, aí vai ver, aí tem lona de freio danificada, tem disco de freio danificado, ou tem tambor de freio danificado, rolamento que está danificado, está oxidado, azulado por uso excessivo. Então tem que, aí o orçamento cresce. Por que que cresce? Porque o rolamento está danificado, você não vai montar um rolamento com graxa nova, um rolamento velho, danificado, para depois, daqui a 2, 3 meses, ter que fazer tudo de novo. Então tem que ser feito um orçamento complementar, tem que ser feito um vídeo com os rolamentos já limpos, lavado, bem bonitinho, e tem que mostrar ao cliente, o orçamento vai ter que acrescentar os rolamentos. Por quê? Porque os rolamentos estão com desgaste. Então, nesse caso, é um orçamento complementar que tem que ser informado, é obrigação da oficina informar o cliente antes de executar o serviço. Nenhuma oficina tem o direito de colocar uma peça no carro do cliente sem autorização prévia do cliente. É verdade, pessoal. O que o Augusto está dizendo aqui é simplesmente profissionalismo da oficina. A oficina trabalha direitinho, você leva seu veículo lá para fazer o orçamento, o cara faz... Tem 2 tipos de orçamento, como o próprio Augusto está falando. Tem o orçamento que é ele escutar o cliente e ter uma ideia do que é e dizer quanto é que é o valor. E o outro orçamento é o orçamento mais aprofundado, né? Onde, dependendo da situação, da queixa, do problema, ele vai ter que desmontar alguns componentes, algumas peças do veículo para poder chegar ao problema e saber se no meio do caminho se não vai ter algo a mais, né, Augusto? Exatamente, Zé Neto. E mais uma vez falando, eu já repeti isso aqui várias vezes e vou continuar repetindo, porque isso é padrão de honestidade de oficina. Quando o cliente vier pegar o veículo, exija as peças velhas que estão no orçamento, foram trocadas no orçamento, todas sem exceção, que estão no orçamento, e a oficina tem a obrigação de deixar elas separadas, mostrar ao cliente e entregar na mão do cliente para ele levar e fazer o uso que ele quiser. Jogar no lixo, descartar de forma correta, mas é obrigação da oficina mostrar as peças velhas e confrontar com o orçamento. Galera, detalhe,
Muitas vezes, em algumas situações, o cliente chega na oficina para deixar o veículo. Ele não tem tempo de aguardar a desmontagem. Mas a gente já sabe que nós vivemos no mundo, numa era digital. Qual é a oficina que não tem um celular? Qual é a oficina que não tem acesso à internet? Então, o mecânico, o proprietário, o gerente da oficina, o que é que ele vai fazer? Ele faz a desmontagem, você deixa o veículo lá, ele faz a desmontagem dos componentes e aí fotografa, faz um vídeo, mostra para o cliente realmente que a peça está danificada, o que é que vai ser trocado, se precisar realmente acrescentar mais algum componente, um fio, uma graxa, um rolamento a mais, um retentor, seja o que for, ele vai mostrando e vai interagindo com o cliente, com o proprietário do veículo, porque dessa forma você vai estar fazendo um trabalho mais transparente. E Augusto, é bom lembrar, principalmente o caminhoneiro, já que o veículo é uma composição muito grande, muitas vezes tem que realmente bascular a cabine, tem que chegar até o problema e no meio do caminho pode ser visualizado outros problemas que naquele momento não está apresentando ainda algum sintoma ali, né? Alguma coisa. Exatamente, Zé Neto. Também é importante você saber, meu amigo proprietário, você chefe de frota, você dono de caminhão, de automóvel também, porque aqui, né, essa explicação não é só para caminhão, é para um veículo de uma forma geral, não é isso? Exatamente. A oficina tem a obrigação de fazer um check-up adicional se ela vai fazer um serviço num determinado ponto e até chegar nele tem outro item que o cliente não viu, que não tem a obrigação de ver o cliente, a oficina sim, porque são técnicos, né? Aí ela viu um outro item com defeito, ela tem a obrigação de informar, ó, tem um outro item aqui que está com defeito, um vazamento de óleo, um vazamento de água. Mostrar aquilo ali. Tira uma foto, faz um vídeo, aponta o defeito, as consequências daquele defeito se ele permanecer, né? As consequências, o que pode ocasionar caso ele continue com aquele defeito e mandar o vídeo para o cliente e se o cliente desejar, vem na oficina, examina de perto e autoriza, faça ou não. Caso o cliente não faça, a concessionária ou a oficina fez a obrigação dela, que era informar. Porque futuramente o cliente não pode dizer, esteve na oficina aí e a oficina viu e não me falou nada. Negligenciou a informação. Negligenciou, aí é pecado. É verdade. E olha, turma, detalhe importante também, a gente sabe que muitas vezes o bolso está apertado e a grana ali do investimento daquele conserto é só para aquele específico. Mas se você tiver no meio do caminho outra coisa para fazer e você tiver disponibilidade financeira, sai até mais barato, né, Augusto? Porque ele já está aproveitando o momento do carro parado, o tempo parado e também a mão de obra, né? Já a desmontagem, não é isso? Exatamente. Imagina... É bom na hora. Isso aqui, pessoal, estou falando isso aqui porque às vezes o cliente fica pensando assim, o dono do veículo, poxa, mas ele me falou que era só para trocar o filtro, para trocar só uma borracha, um cabo ali, um chicote, e agora ele está me vindo com outras coisas. Não, eu acho que ele está com enrolada. Se você acha, se você desconfia, vá até a oficina. Se você não se sentiu satisfeito com a fotografia ou com o vídeo que o mecânico, que o gerente da oficina mandou para você, você vai lá e visualiza realmente o problema, se é um problema real, aquilo ali, né? Para poder amanhã você não ter que parar o veículo de novo e ter que fazer aquele serviço complementar, não é isso? Exatamente. Verificar. De repente, aquele problema que a oficina está lhe informando pode ocasionar um problema maior. Se é uma coisa que você vai resolver com um valor pequeno, aí aquele problema se agravar, você vai gastar 3, 4, 5 vezes mais. Detalhe, a gente está falando da mecânica, mas a gente falou aqui também, meu amigo Augusto, com relação à funilaria. Às vezes você dá um encosto, dá uma encostada no veículo, numa mureta, num poste, numa árvore, danifica ali o para-choque, uma porta, né? A lateral do veículo, seja ele qual for, e você acredita que isso foi só aquele dano material superficial. Mas na hora da desmontagem também, quando vai fazer um serviço de funilaria, tem uma estrutura por trás daquela porta, daquele para-choque, que se danificou. Então, aquilo ali vai ser um orçamento também adicional, né? É importante, atenção, você gerente de oficina, atenção, você mecânico, funileiro, eletricista, é importante vocês alertarem o cliente de vocês que no meio do caminho, já que não foi feita uma desmontagem prévia para poder dar um orçamento mais certeiro, que no meio do caminho possa ter um ou outro item que possa ter que passar por um reparo, uma recuperação ou uma troca, não é isso? É importante também lembrar ele, alertá-lo. Não é isso? Beleza. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquela sua curtida, compartilha, ajuda a gente a crescer. Compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, ok? E se você está de passagem aqui pelo canal, assistiu esse vídeo e gostou, então não perde tempo, se inscreva, clique lá em inscrever-se,
o sininho vai aparecer, você clica no sininho, clica em personalizar e pronto, toda semana você vai ficar ligadinho aqui no Tá Valendo, conferindo os nossos vídeos aqui sobre serviços, produtos, enfim, vídeos em geral, beleza? Semana que vem tem mais vídeo aqui no Tá Valendo sobre manutenção preventiva. Tá Valendo com Zé Neto Furtado, oferecimento Sequipe, solução completa para a sua frota. Grupo Cardão Nordeste, Ceará Caminhões, Forza, a sua concessionária, Iveco Caminhões e Ônibus no Ceará, Select Trucks.